Confira o que ocorre quando o historiador britânico Ralph Edelman Monco é questionado sobre a história britânica e responde mencionando o tráfico de escravos islâmico. Envio meu livro, New Age of Empire. Falei profundamente sobre o tráfico de escravos islâmico e ressalto que, sem ele, provavelmente não teria existido o tráfico de escravos europeu. A Europa carece de novas ideias e costuma copiar outras. O tráfico de escravos islâmico foi horrendo e teve grande impacto. A principal diferença, e por isso a reivindicação por reparações é importante, é que no tráfico de escravos árabe predominavam servos, principalmente mulheres. Na maioria das vezes, não era algo que gerava riqueza, certo? O dinheiro no tráfico de escravos árabe ficava com os comerciantes. Existem até histórias de comerciantes árabes de escravos que tinham tanto dinheiro que não tinham onde gastar. Então, que reivindicação eu posso fazer a um sistema que não gerou dinheiro? A diferença e as diferentes... mas não gerou riqueza para os comerciantes, mas também não gerou para a sociedade. A diferença principal entre... existem duas grandes diferenças. Nunca devemos pensar que a chamada escravidão moderna é igual à escravidão em que a pessoa era tratada como propriedade. Não é. A escravidão em que a pessoa era tratada como propriedade é a redução de alguém a um cavalo, uma vaca. E na lei inglesa, aliás, não na lei americana, e por 150 anos foi o Império Britânico levando pessoas para a América. Não se compara à escravidão moderna. É ruim, mas nem deveríamos chamar de escravidão. A diferença entre o tráfico de escravos árabe e o Não tenho certeza se os escravos dos dias atuais vão sentir o mesmo. As palavras importam. Minimizar os horrores do Oriente Médio. A escravidão moderna é ilegal e criminosa. A escravidão não era algo que todos fazíamos. Só em 1918, mais uma duração de mas você não pode comparar as duas coisas. Você não é propriedade. Você não é. Você não é definido por lei como não humano, como ocorreu com meus ancestrais, legalmente considerados como animais pelos tribunais ingleses, motivo pelo qual a América manteve a escravidão. Meu ponto é, o tráfico de escravos árabe, que não construiu a sociedade árabe e era formado principalmente por servos, foi terrível. Não digo que foi bom, foi horrendo. A escravidão europeia nos tornou mercadorias e impulsionou a Revolução Industrial. Já ouvi você dizer que isso não é verdade. Tudo o que impulsionou a Revolução Industrial, primeiro foi o ouro, depois a prata, depois o tabaco, depois o anil, depois o algodão. A Revolução Industrial foi impulsionada pelo trabalho escravo. Mão de obra. Diga qual dessas coisas não veio do trabalho escravo? Qual dessas coisas não veio de um escravo? Qual dessas coisas não veio do Atlântico? Estamos dando respostas muito longas que estão tornando... Então vamos focar nisso. Vamos focar nisso. Qual dessas 5 coisas não veio de lá? Revolução Industrial. A resposta é... A Revolução Industrial. Se você olhar para as 5 principais, então seus argumentos e os do professor Beckless são que a Revolução Industrial resultou dos lucros do tráfico de escravos e dos lucros da indústria do açúcar, e que a Grã-Bretanha investiu pouco e gerou subdesenvolvimento no Império. Certo. Então, açúcar? O algodão não era exportado pelo Caribe britânico, mas vinha da América. Quem? Isso é... Mas isso não faz parte disso. Quem produziu isso? Isso não faz parte do argumento das reparações. Deveria ser. Não deveria. Argumento ruim. No Indo-Corax, africano escravizado tinha direitos e podia se tornar livre. E na escravidão africana, em termos do que você está falando, o que eu realmente acabei de dizer foi africano. Africanos como escravos, a escravidão africana era muito mais parecida com servidão, onde você fazia parte da família e tinha liberdade depois de um certo tempo. Na verdade, é mais comparável à servidão do que à escravidão como propriedade, que é desumanizadora e retira todos os direitos. É provável que quem vendeu nem soubesse o que fazia. Lembre-se, a escravidão africana ocorria principalmente fora do continente, exigindo viagens longas. Você ignora os escravos mortos ao serem sequestrados. E tentando ser levados para a costa, certo? Não. É só... De novo, o ponto é, claro que existia. Houve grandes rebeliões. Então sim, havia alguns africanos, com certeza, que foram cúmplices. Havia reinos inteiros que basicamente cresceram a partir da ideia de que iriam negociar pessoas escravizadas. Mas isso foi por causa das condições que foram impostas, certo? Eu não estou dizendo que eles são inocentes. Você não está me ouvindo dizer que eles são inocentes. Mas, novamente, se você olhar para os cálculos das reparações, eles são baseados em grande parte não no dano. Eles são baseados principalmente no trabalho não remunerado e na desigualdade de riqueza que existe. Então ninguém na África se beneficiou, só para eu entender? Então o seu argumento é, na verdade, as reparações são devidas porque os escravizados que foram tirados da África por nações europeias foram usados para produzir coisas e, portanto, os seus descendentes têm direito, efetivamente, a uma parte dessa riqueza que foi produzida usando o trabalho deles. Esse é o seu argumento. E além disso, de novo, e eu quero enfatizar aqui, a África como um todo, sim, você pode encontrar o mínimo, quero dizer, havia muito poucos, em relação à população da África, quantos estavam envolvidos no comércio de pessoas. Esse é um número minúsculo. Esse é um número minúsculo.
O impacto da escravidão na África foi o empobrecimento do continente. O primeiro fundamento das reivindicações por reparação é o trabalho não pago, centenas de anos de trabalho não remunerado. Segundo, a riqueza acumulada e o dano econômico causado que ainda persistem. Isso ainda é visível hoje, por isso você não fala sobre o comércio árabe de escravos, nem sobre os poucos africanos envolvidos. Sobre isso, não é um ponto justo? Sei que é difícil, as questões práticas são complicadas, mas se achássemos uma forma de dizer, veja, seu bisavô foi escravizado, tirado da África e usado como trabalhador. Esse trabalho gerou riqueza. E agora, você sabe, desenvolvemos esse sistema mágico para rastrear isso e poder te dar X% do trabalho dele. Isso não seria uma coisa boa a se fazer? Não, de jeito nenhum. Porque você está falando de valores muito menores do que o que você está discutindo aqui. Mas também, é claro, não se deve ter uma visão tão cor-de-rosa sobre como era a vida dos escravos na África. Sabe, só no reino do Daomé havia sacrifícios anuais onde até 4.000 escravos eram assassinados em rituais de sacrifício humano que aconteciam lá. E quanto a este, sabe? Não existe isso. Você fala sobre o tráfico islâmico de escravos, não, mas está tentando pintar esse quadro de que, de alguma forma, a escravidão tem diferentes gradações. No tráfico de escravos islâmico, milhões de meninos foram capturados. 60% desses milhões de meninos morreram porque foram castrados brutalmente, sem anestesia, é claro, e morreram por causa disso. Essa ideia de que, de alguma forma, eles estavam andando por aí tomando chá de hortelã com frango ou algo assim, sim, na verdade você disse isso. Eu não disse que era diferente. Eu não disse que era bom. Ótimo trabalho aqui do Raf. Novamente, ele é alguém que consegue desmontar completamente essa ideia de que a Grã-Bretanha foi um império singularmente maligno. Na verdade, ele conseguiu provar muitas das conquistas incríveis e dos benefícios que vieram do Império Britânico. Mesmo os povos colonizados pelo Império Britânico, na verdade, vivem vidas melhores hoje do que se nunca tivessem sido colonizados. E isso não é um argumento a favor do colonialismo. É apenas um fato. E o grande mérito do Rafe é que ele vive no mundo dos fatos e consegue fornecer provas e apoiar seu argumento com precisão histórica. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo. Se acredita no que fazemos no Jewish Uncensored, considere nos apoiar de diferentes formas. Você pode nos apoiar financeiramente acessando buymeacoffee.com/buymeacoffee.com Jewish Uncensored. Você também pode acessar nossa nova loja de produtos, israeluncensored.com, onde acabamos de lançar vários produtos novos. Além disso, para ter acesso a conteúdo exclusivo, você pode ir até a BEI de membros deste canal e se tornar membro por lá. E por fim, você pode compartilhar este vídeo com familiares e amigos para espalhar essa mensagem pelo mundo. Muito obrigado pelo seu apoio.